Você já fez aquela compra no mercado com a melhor das intenções, encheu o carrinho com produtos fit, light, produtos integrais, vegetais e achou que estava fazendo a escolha certa? Mas e se eu te disser que algum desses alimentos estão inflamando o seu corpo sem você saber? Eles estão escondidos nas suas despensas, nos seus armários, nas suas geladeiras. Eles se passam por saudáveis, mas na verdade são como eu gosto de chamar, sabotadores metabólicos silenciosos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Derlei Januário. Sou nutricionista há mais de 15 anos e por aqui e pela minha vivência eu ajudo pessoas a envelhecer com mais autonomia, com mais qualidade de vida. E é sobre isso que eu falo aqui nesse canal, de longevidade real, com ciência e sem radicalismo, ok? E hoje eu quero te mostrar os 6 gatilhos da inflamação silenciosa que estão na sua cozinha agora. E o mais importante, o que você tem que fazer para substituir cada um deles. E fica até o final, porque o último gatilho é o que mais engana as pessoas. Bom, antes de listar os gatilhos, eu preciso te explicar rapidamente o que é uma inflamação silenciosa, não é verdade? E ela não é aquela inflamação que você sente. Ela não dói, ela não incha, não, não tem febre. Digamos que é um fogo de baixa intensidade que queima todo dia após dia, mês após mês. E esse fogo acelera o seu envelhecimento, sobrecarrega o seu fígado, prejudica o seu cérebro, aumenta os riscos de doenças crônicas. E o pior, você pode estar alimentando esse fogo sem saber, justamente pelos alimentos que você compra, pelo que você acredita ser saudável. Agora vamos aos gatilhos, começando pelo número 1, que são os óleos de sementes industrializados, como óleo de soja, de milho, de canola, de girassol, de algodão. E você sabe onde esses produtos eles estão? Praticamente em quase tudo que é industrializado, como maionese, margarina, molhos prontos, snacks, bolachas e até alguns dos leites vegetais. E por que eles são inflamatórios? Porque eles são ricos em ômega 6. E o ômega 6 em excesso alimenta a inflamação. E o corpo ele precisa de equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. A proporção ideal é cerca de 4:1. E você sabe o que isso significa? Significa que para 4 gramas de ômega 6 consumidos, você deve ingerir 1 grama de ômega 3. Só que para aplicar isso no dia a dia é um verdadeiro desafio, porque os alimentos não vêm com aquela etiqueta de proporção. E fazer essa conta não é algo simples. Por exemplo, 1 colher de óleo de soja tem cerca de aproximadamente 7 gramas de ômega 6 e quase absolutamente nada de ômega 3. E para equilibrar essa colherada aí, e nessa proporção de 4:1, você precisaria de 4 gramas de ômega 3, que é o equivalente a uma posta média de salmão ou várias cápsulas de suplemento de ômega 3. Difícil, não é verdade? Então, para facilitar essa questão, você precisa melhorar o seu consumo de peixes, de linhaça, de chia, que são alimentos ricos em ômega 3, e diminuir o consumo desses óleos de sementes. E troque, sempre que possível, esses óleos por azeite extra virgem ou óleo de coco. Vamos para o gatilho número 2, que são os emulsificantes sintéticos, aqueles dos nomes estranhos como carboximetilcelulose, polissorbato 80, mono e diglicerídeos. E onde eles estão? Eles estão presentes em sorvetes, leite vegetal, aqueles de caixinha, molhos prontos, pães industrializados, creme de leite vegetal. E eles são inflamatórios porque eles agem como um detergente no seu intestino.
E com isso eles acabam desregulando a sua microbiota e danificando a barreira intestinal. E com essa barreira danificada, substâncias que não deveriam passar acabam entrando na corrente sanguínea e com isso o corpo inflama. Essa inflamação se espalha. E para isso não acontecer, é importante você ler os rótulos. Se tiver esses nomes estranhos, você já deixa na prateleira, abandona esse produto. Prefira sempre alimentos sem listas muito grandes de ingredientes. Ou então com aqueles nomes que você já conhece, tá bom? E o gatilho número 3 é das proteínas ultraprocessadas. E aqui eu estou falando daqueles hambúrgueres vegetais industrializados, salsicha vegetal, carne de soja, aquelas com aditivos. Eu sei que parece saudável, porque é vegetal, é vegano, parece uma escolha certa, mas nem sempre é. Esses produtos, geralmente, eles acabam combinando uma proteína texturizada de soja com óleo de soja ou canola, que já vimos lá no gatilho número 1, com alguns emulsificantes, que também já vimos lá no gatilho número 2, com alguns aromatizantes, corantes, ou seja, um pacote inflamatório dentro de uma embalagem verde. E aqui vai uma dica para você não cair nessa. As melhores proteínas vegetais são aquelas mais simples: soja, grão de bico, lentilha, feijão, amendoim, aveia. Faça elas na sua casa mesmo, utilize temperos naturais. Assim, você vai saber o que você está consumindo, beleza? Gatilho número 4. Aqui a gente vai falar dos adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose, acesulfame K, sacarina. Eles também estão em diversos produtos, como refrigerante zero, refrigerante diet, suco em pó, iogurte diet, gelatina diet, aquelas barrinhas de proteína low carb. E por que eles são inflamatórios? Alguns estudos recentes mostraram que os adoçantes artificiais também alteram a sua microbiota intestinal. E eles matam algumas bactérias boas, assim acabam favorecendo as bactérias que causam a inflamação. E a melhor dica para você resolver isso, qual é? Se você quer um adoçante realmente, precisa usar uma versão natural, que é a estévia. Mas o ideal mesmo é você reduzir o seu paladar doce aos poucos. Vai fazendo umas tentativas, você vai ver que o nosso corpo ele se adapta e você vai sentir prazer nisso. Gatilho número 5, os corantes artificiais, como vermelho 40, amarelo 5, 6, azul 1, e eles também estão em muitos produtos. Aqueles iogurtes coloridos, achocolatado, doce, bala, gelatina colorida, cereal matinal colorido, refrigerante laranja, guaraná. E o problema é que muitos desses corantes, eles são derivados do petróleo. E existem pessoas sensíveis a eles, que eles desencadeiam respostas inflamatórias, alérgicas e até comportamentais, como uma hiperatividade em crianças. O corpo ele acaba reconhecendo aquilo como toxina e reage como uma inflamação. E nessas situações, você precisa sempre optar pelos corantes naturais, que vêm da beterraba, da cúrcuma, espirulina, urucum. Talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, mas existe. Gatilho número 6, que é dos nitritos e nitratos, e onde eles estão presentes. Nos presuntos, peito de peru, salame, salsicha, linguiça industrializada, bacon, mortadela, nossa, uma gama de produtos. E por que eles são também inflamatórios? Na digestão, os nitritos eles podem se transformar em nitrosaminas. E essas nitrosaminas são compostos cancerígenos. Inclusive a OMS classifica as carnes processadas no grupo 1, cancerígenas para seres humanos. Mas não é só o câncer, elas também promovem inflamação intestinal direta. Então,
prefira sempre carnes frescas, principalmente o peixe. E se for para comer carne processada, faça disso uma exceção, não uma regra. Ah, e aqui vai uma dica muito especial. Se você for consumir elas, acompanhe com a vitamina C. Um limãozinho, um brócolis, pimentão. Por quê? A vitamina C, ela inibe a formação dessas nitrosaminas. Ok? Então vamos recapitular rapidinho os 6 gatilhos que você precisa eliminar da sua cozinha. Então são os óleos, sementes, os emulsificantes sintéticos, as proteínas vegetais ultraprocessadas. Quarto, os adoçantes artificiais. Quinto, os corantes artificiais. E sexto, os nitritos e nitratos. Esses 6 sabotadores estão na sua despensa, se passando por saudáveis, mas inflamando o seu corpo. Agora, antes de você sair esvaziando sua despensa, se sentindo culpado pelo que tem comido até hoje, deixa eu te dizer algo muito importante. Isso aqui não é nenhum tipo de terrorismo nutricional, tá bom? Eu não estou aqui para dizer que você nunca mais vai poder comer um presunto no seu café da manhã ou um peito de peru, por exemplo. Ou precisa jogar tudo fora que está aí na sua cozinha ainda hoje. Não é sobre isso, é sobre consciência. Se você olhar para esses 6 gatilhos e perceber que vários deles estão na sua rotina, não precisa surtar. Não precisa mudar tudo de uma única vez. É isso que eu sempre prego aqui. O que eu sugiro sempre é o quê? Primeiro, reconheça. Identifique quais desses produtos estão presentes no seu dia a dia. Segundo, reduza. Não precisa cortar tudo de uma vez. Substitua um de cada vez no seu ritmo, fazendo sentido para você. E terceiro, ressignifique. Se você for consumir um desses alimentos inflamatórios, que seja uma escolha sua consciente, não uma escolha automática. Comer aquele hambúrguer num sábado à noite com os amigos? Ah, que isso, tá tudo bem. O problema não é o consumo pontual, entenderam? O problema é que isso não pode se tornar um hábito diário. A gente não adoece por conta de um final de semana. A gente adoece por causa de muitos anos de repetição deste mesmo erro, entendeu? Então, respira, não precisa de perfeição, você precisa de direção. E se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, você já deu o primeiro passo, o passo mais importante, que está buscando a informação. E informação é o que transforma essas escolhas automáticas em escolhas conscientes. Você não precisa ser radical ao ponto de querer eliminar tudo. Você precisa ser consciente. E se você quer saber quais alimentos ajudam no combate dessas inflamações, eu já gravei um vídeo aqui no meu canal que fala sobre esses alimentos que reduzem a inflamação e protege o seu corpo. Eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada depois, porque não adianta só eliminar os inflamatórios. Você precisa adicionar os anti-inflamatórios. E se você quer se aprofundar nesse assunto de longevidade, você precisa conhecer o meu e-book, hein? Os 9 fatores que controlam o envelhecimento. Lá eu exploro os processos biológicos do envelhecimento. O link, tá aqui na descrição e com um desconto super especial. Vai lá conferir. E se esse vídeo fez sentido para você, o que você vai fazer agora? Deixar aquele like, se inscrever no canal, ativa também o sininho e compartilha com alguém que precisa saber dessas informações. E depois, também me conta aqui nos comentários, qual desses 6 gatilhos que eu te mostrei hoje você vai eliminar da sua cozinha primeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.